Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Psico Intergentes, que tem o intuito de debater, discutir e fazer pensar uma psicologia cada vez mais acolhedora e transformadora de realidades. Hoje, dia 26 de novembro, estamos dando continuidade à nossa Semana da Consciência Negra, Vidas Negras Importam. E a nossa convidada de hoje é Edelweiss Glasser, ela que é acadêmica de psicologia do 7º semestre pelo Centro Universitário UDF. Olá, querido Emerson. Olá, caro ouvinte, cara ouvinte. Meu nome é Edelweiss, sou estudante do Centro Universitário de Brasília e vou abordar um pouquinho, tentar acrescentar um pouquinho sobre a psicologia e a luta antirracista. Bom, para começar, para quem não sabe, infelizmente nem sempre a psicologia esteve na luta das causas das massas. O que isso quer dizer? Por muito tempo, a psicologia esteve focada apenas na análise do indivíduo, e acredite, um indivíduo branco e elitizado, pois o acesso não era para todos, e o indivíduo em sua individualidade, no qual era deixado de lado várias variáveis que certamente influenciavam a vivência e a subjetividade das pessoas. Então, o que seriam essas variáveis? Bom, hoje podemos observar com os nossos estudos o quanto não apenas a genética, os fatores orgânicos moldam os indivíduos, mas como o ambiente pode modificar toda a vivência e o pensamento das pessoas. Quando falo ambiente, gente, eu não me refiro apenas ao ambiente de casa, como muitas pessoas já aludem. Não, é o ambiente profissional, relacional, cultural, social, de crença e tudo mais. Cada uma dessas variáveis é ponto-chave para a construção do indivíduo e o indivíduo social. O grande tchan é que tivemos um momento da história onde pessoas não eram consideradas pessoas. E por que menciono isso? Voltando lá no começo, onde apenas uma pequena porcentagem de pessoas poderia ter acesso ao que hoje chamamos de cuidados básicos, prevenção na saúde mental, Então, essa outra parte não chegava, não tinha conhecimento desse cuidado e, caso chegasse, poderia ser inacessível para a sua realidade, principalmente realidade econômica. Não apenas pelos valores, mas a consciência de seu lugar e privilégios por causa da cor é um tema hoje muito discutido, principalmente entre os psicólogos, mas antigamente não havia esse cuidado, essa atenção, essa distinção. Estava começando os estudos em questões sociais. Então, até porque também tem outro ponto, que essa população era escrava. Os pretos eram escravos, cumpriam o papel social que lhe foi imposto, apagando sua singularidade e humanidade. Então, por muito tempo a gente observa essa negligência que houve com relação à saúde mental e à saúde em si da população preta. Infelizmente, podemos observar até hoje, mesmo que com muitas conquistas, após anos de luta pelo básico, gente? Então, observo que hoje é uma necessidade, uma pura necessidade de você entender o lugar do outro, pois na psicologia não utilizamos métodos imediatistas que só secam gelo, entendeu? Só para acalmar a dor naquele momento. Não. A gente tem que observar todas as partes para poder compreender o todo. E as partes nesse caso, como os negros, como eles se encaixam, como eles vivem, como as pessoas tratam, como as pessoas reagem. E os resultantes dessa vivência na nossa vida, na vida de cada um. Uai, como assim, minha gente? Bom,
A gente observa que o ser humano, ele possui uma memória seletiva muito breve, no qual costuma apagar fatos importantes. E isso não é bom, porque é preciso lembrar, é preciso reviver para não se repetir certas coisas. Além disso, a gente observa certos mecanismos de negação, onde as pessoas negam a dor e a vivência alheia. Então, infelizmente, nós somos essa ideia, nós vivemos essa ideia, crescemos com essa ideia, crescemos essa ideia. O nosso ego é moldado a partir desses conceitos e papéis impostos socialmente. Então a gente observa que quando a gente fala você é racista, a gente nasce racista, a gente nasce machista, a gente é condicionado a esse papel, esse ideal. Então é necessário combater a si mesmo diariamente, batalhar consigo. Então a gente vê que negar a dor alheia, a vivência alheia, a beleza do alheio, o intelecto e potencial alheio por causa de sua cor, está gerando resultados de sofrimentos intensos, onde, por exemplo, há um elevado grau de suicídio na população negra e não é falado, onde carregam uma história de dívida social e não é falado, onde é carregado um histórico de dívida emocional e não é falado. E até observa que quando é falado é mimimi. Então, na faculdade de psicologia nós temos o dever de despir essas crenças, esses estereótipos, esses preconceitos que nós somos ensinados para poder se aprofundar na ciência e no lugar do outro. É dado para nós plena ciência que mesmo se quiséssemos estar no lugar do outro, né? Vamos dar um exemplo. Eu, como uma mulher branca, classe média, nunca entenderia a realidade de uma mulher preta que mora na favela. Nunca entenderia, na verdade, a realidade de uma pessoa preta em si, morando na favela, morando na cidade, não entenderia. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que trabalhar diariamente essa habilidade para fazer o mínimo, trabalhar a minha humanidade, de acolher as pessoas independente da cor, da classe, da religião, do sexo, do gênero e tudo mais. E usar esse privilégio que eu tenho a favor das pessoas que não conseguem ter. Então a psicologia ela faz o trabalho de não ver apenas o sujeito, mas o sujeito como ele todo, o social influenciando, o cultural influenciando, a crença, a família, as mídias, e ver o quanto isso está adoecendo, criando um opressor da vivência alheia, entendeu? A psicologia, ela, gente, não é apenas terapia, consultório, que nem era antigamente. Hoje em dia a gente vê que a psicologia é política, é luta por aqueles que não conseguem ter voz, luta por aqueles onde o direito nem chega, luta. E a psicologia e luta antirracista tem tudo a ver, pois se está ferindo a vivência, autoestima, sexualidade, liberdade, amor, financeiro e qualquer coisa do outro deve ser combatido e tratado. Então, a diferença para a psicologia, ela deve ser agregada como todo o espectro humano e suas variações, que não é apenas um arco-íris, que apenas não é branco, preto, amarelo, vermelho. É uma explosão. A gente é essa mistura. Negar a diferença é estar negando a si mesmo, a sua humanidade, a sua mescla e tudo mais. Então, fazer psicologia é assimilar a humanidade em si, assimilar a dor em si, mesmo que ela não seja sua, mas usar seus privilégios para poder privilegiar aqueles que não
tem essa voz. Isso é o trabalho do psicólogo atualmente, mesmo estando na clínica, pois hoje vemos como tudo influencia em cada um de nós e é preciso estudar, conhecer, pesquisar para poder movimentar e não mudar esse quadro desigual que nos encontramos, há séculos, onde uns são mais ou menos pela questão da cor. Se posicionar, então, sendo psicólogo é de extrema importância, porque mesmo com toda a ciência que você estará estará usando e pesquisando, você é um ser humano cuidando de outro ser humano. E esse ser humano, ele precisa de um colo e não um colo opressor. Ele precisa de um colo acolhedor. Então, gente, isso é a psicologia e a luta antirracista para mim. Ver toda essa questão da história, da necessidade de entender o lugar do outro, de ver o outro, enxergar, tirar essas vendas que foram nos colocados durante anos, séculos e reconhecer, lutar por ele também, porque não é, não me atinge que não tem, não, você tem. E é isso, gente, espero que tenham gostado, agradeço demais pela oportunidade de acrescentar um pouquinho nesse podcast maravilhoso e super necessário. Beijo a todos e a todas e a todas e até a próxima. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Psico Intergentes de hoje. Eu gostaria de agradecer a Edelweiss Glasser, ela que é acadêmica de psicologia do 7º semestre pelo Centro Universitário UDF. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Edel. E é isso, pessoal. As pegadas dos que caminham juntos nunca se apagam. Até amanhã.